anos no ar. A web rádio gospel mais ouvida em Ribeirão. Eu tô ligado. Tá todo mundo ligado. Tá todo mundo ligado. Web rádio. Bom dia. Está no ar aqui na ON, programa Papo de Sexta. A apresentação, Pastor Samuel da Cunha. Muito bom dia pra você, Radional. Tá começando mais um Papo de Sexta, agora 9 horas, 3 minutos, 9:03, 9:04, começando, hein, pra cima, mais um Papo de Sexta. Quero agradecer aí o carinho da sua audiência, viu? É tão importante você estar com a gente aqui. Lembrando que esse papo de hoje já tem transmissão aí ao vivo no nosso canal lá no YouTube, o canal da Web Rádio no YouTube, que tá demais, viu? Olha, os nossos inscritos estão crescendo muito no canal. E aí, você já se inscreveu no canal da Web Rádio? Vai, se inscreve agora no canal da Web Rádio. Faz um comentário lá, ativa o sininho, porque aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui na ON e ainda ajuda a gente a levar essa mensagem para muito mais pessoas. Então, ó, aproveita agora, compartilha só com todo mundo. Ó, tem um Web Rádio também no Instagram, perfil da Web Rádio no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, a ON está presente e você pode também baixar o aplicativo da Web Rádio, viu? Para ter a Web Rádio digital na palma da sua mão. Então, ó, faz tudo isso agora, corre lá, baixa o app da ON. Quero mandar um alô, quero mandar um abraço aí pra nossa audiência. Já tem gente aqui no nosso WhatsApp mandando alô, mandando bom dia. Ô Sil, obrigado, viu? A Sil, a nossa fotógrafa, já mandou aqui um alô, um bom dia. A Martinha também já mandou um alô, um bom dia. Lembrando, hein, gente, nos ajude lá no YouTube, nós estamos precisando do seu apoio lá no canal, tá bom? E o papo de hoje vai ser bom demais e você pode participar também aí através do nosso WhatsApp, hein? 997214759, para você que não está na região de Ribeirão Preto, 16 997214759, e também no YouTube você pode fazer comentários aí durante a nossa transmissão, porque o nosso convidado de hoje é um querido, é alguém que faz parte da nossa história, a história da Comunidade de Cristo, que agora é a Union, né? Mas ele ainda é desse tempo, ó. Não é que ele é velho não, viu? Você já tá rindo, mano. Meu Deus do céu, eu não te aguento, não posso falar nada mais aqui nessa rádio, cara. Tudo que eu falo é que você dá risada, irmão. Sossega aí, né? E nem tem café pra você hoje. Você não acredita? Não, mas é que ele é um querido, é o nosso amigo amado, né? Irmão em Cristo, mas que tem uma história linda, gente. Vocês vão saber um pouco mais da história dele. E olha, muito bom mesmo. Por quê? Porque o Die, ele pra nós é o Die. Pra você é Nivaldo, viu? Você que tá aí, né? Agora os mais íntimos é o Die. Ele tem uma história linda, ele, a Julie, toda a sua família, e você vai conhecer um pouquinho mais da vida dele, da história dele. Eu tenho certeza que vai inspirar o teu coração. Quero começar dando bom dia para ele, meu querido, amado Nivaldo Godoy, Die, lindão, bom dia. Bom dia, paz e graça. Chega mais perto um pouquinho do microfone aí, vai ficar melhor. Vai ajeitando aí, olha que voz linda, gente, que é isso? Isso é voz de pregador, irmão. Nada, Die, olha, uma honra pra mim, uma alegria. Primeiro te rever, matar a saudade, né? 3 anos já fora do Brasil. 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses, né? E a gente tá matando saudade, tá se revendo aqui, né? E eu muito feliz, estive domingo com vocês lá naquele culto abençoado. E estava comentando com a Raquel, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus abençoa seus filhos. Então, para nós, ó, foi uma alegria e agora dobrado em ter você aqui na ON, para esse papo gostoso aqui de sexta, né? A gente vai rir bastante aqui, então fica tranquilo, à vontade, a casa é sua, tá bom?
Então, dá o seu alô, Eu seu bom dia. primeiramente quero agradecer, É. tá? Ao pastor Laércio. Aí, já tá dizendo aqui benção aqui Pastor no Laércio, YouTube. que cuidou Aqui, de já. mim, Aí, cuidou da minha família. olha aí, que maravilha. Tá Fez vendo meu aí, cas- Laércio? Fez meu casamento. A gente tem que dar honra a Aí. quem tem honra. É isso aí. A você, sua esposa, que sempre nos dá muita atenção, o Silvio e toda essa igreja linda. Eu vi essa igreja crescer Olha aí, que benção. juntamente com vocês. Ela começou ali perto da Meira Júnior. É, ali, era uma casa ali na Meira Júnior. Depois a gente foi lá pra Pascoal Inec, lembra? Em frente do bombeiro Isso. lá. Depois de quando eu cheguei aqui, vi essa casa linda, esse lugar, esse templo de oração, meus olhos se encheram de lágrimas, É, que porque benção. realmente nós vemos a mão do Senhor prosperar aqui nesse E ele lugar. é bom mesmo, viu, Dia? Deus tem nos agraciado, né? É tudo pela graça e pela misericórdia dele, viu? verdade. Toda a glória é tua, Jesus, né? Ô, Die, mas a gente já se conhece, né? Acho que faz um pouquinho de tempo já, né, que a gente... A gente conhece há mais de 20 anos. Mais de 20, né? 20 anos. Então, e é legal porque a gente já... os seus pais participaram da minha célula durante muito tempo, então a gente tem um carinho pelo Nivaldo, Eu ia, pela na, Marlene. eu ia na sua célula, que era na minha casa, Ah lá, e você falava, lembra? não, vou embora. Tá É, aí. você lembra? A gente tava reunido lá, cara, né? Você falava, vem na próxima. Vem na próxima, né? Vem na próxima. E a gente orando. Deus vai fazer a obra, É né? verdade. E olha que coisa linda, né? Então, assim, a gente se conhece, né? De família mesmo, né? Mas fala um pouquinho pro nosso ouvinte aqui da ON. Tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento. Conta um pouquinho da tua história. Eu vou falar um pouquinho da minha história. Conta aí pro Eu sou pessoal. cristão desde berço. Tá. Cresci na igreja desde berço, tá? Minha mãe, professora de escola dominical. Olha aí que bacana. Porém, eu era um religioso. Tá. Eu ia na igreja por que meus pais iam. Eu cantava porque todo mundo cantava. Eu batia palma, todo mundo batia. Era assim. E eu quero até confessar, aproveitar que o Léo está ouvindo aí, que às vezes ele estava pregando, eu estava vendo o mapa da Bíblia ali. Não, mas se fosse hoje, os caras estavam no smartphone. Tava no Zap. Tava no TikTok da igreja. Mas na minha época não tinha isso Não aí. tinha. E minha cabeça saía. Tá. Mas Não tinha, assim, ainda o entendimento, não né? tinha entendimento. Não tinha. Eu tive um encontro com Deus. Glória a Eu Deus. falo o seguinte, você viu a ministração, eu acho que a igreja, que somos nós, precisamos de um encontro genuíno com Cristo. Amém. Eu tive um encontro com Deus dia 1º de março de 2007. 1º de março de 2007. Eu nasci de novo. Olha que lindo, gente. Foi tão forte porque a data tá aí, né, Dia? A data ficou, né? E aí, como foi? Eu tive Como um foi? encontro, é uma história muito grande. Não, resume, porque nós eu tive tem muita encontro. coisa pra falar aqui. Eu ajudei a minha formação é uma formação jurídica, Tá. tá? Para você que me assiste. Todo aquele que é o advogado. Não estou dizendo, não quero criticar, não estou para criticar, estou falando de mim aqui. A formação jurídica a pessoa acha que é um pouco mais que a outra, tá? E eu era arrogante, era soberbo, achava que podia. Eu fui oficial de cartório. O pessoal, quando às vezes se forma no direito, tem um pouquinho disso também, né, Dia? Tem, Né? Porque tem. às vezes conhece um pouquinho mais da pouquinho lei, mais da né? lei. Já fica naquela, né? Já, o cara acabou de passar na faculdade, tá no primeiro semestre. Como é que é aquela história lá do médico e do juiz? O médico acha que é Deus, o juiz tem certeza? É mais ou menos isso. E com o estudante de direito já acha que já é juiz. Já acha que já é juiz, né? Então, o Laércio às vezes até brincava, olha o delegado chegando aí. Delegado. Não sei se você lembra dessa mas fala. ele também era meio delegado também, né? Ele melhorou, mas era meio delegado. Ele, homem de Deus. Homem de Deus. E- Ele é um homem de Sim. Deus. Mas o jeitão general Não, ainda tá aí ainda. Mas é formação militar. né? Mas isso contribuiu muito para a obra, porque vem a organização. Pra colocar o cara na linha. Isso, porque às vezes precisa, né?
Às vezes precisa dar uma puxadinha. Às vezes precisa dar uma Precisa dar puxadinha. enquadrada. Aí aquele pastor que é o mais tranquilo não vai conseguir Não dar vai enquadrada, conseguir dar né? enquadrada. E quando o Laércio ia na minha casa, às vezes minha esposa queixava, rapaz. Às vezes a gente dá uma... Dá umas pisadinhas. É, porque eu tô falando, antes do encontro eu era religioso. Isso. O Laércio ia lá e eu baixava já a cabeça. Falava, Aí vem. Com esse eu não posso, não. E ele olhava assim e falava assim pra mim. Lembra como se fosse ele falava assim pra mim. Então, e aí, Nivaldinho? Ele não chamava de Diê. Você me chama. Então, Nivaldinho, como que faz? Como é que vai resolver? E eu, não, mas ela tá queixando. Não, mas... E aí, é verdade o seguinte, é a autoridade de Deus na tem vida que do submeter, homem. né, irmão? É a autoridade de Deus na vida do homem. A gente... não é porque era militar ou falava um pouco. É uma unção. Hoje a mesmo, gente né? vê que é unção, é autoridade, Deus, é o poder de Deus que está na pessoa, é o peso. É. E quando a gente tem um pouquinho de temor, como é que a gente é religioso, mas tem um pouquinho de temor com Cristo, a gente baixa a orelha. Mas você não entende assim que talvez, né? Eu tenho esse entendimento que foi uma construção, desde Sim. lá da mamãe ministrando na escola bíblica, mesmo sem entendimento, a Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho que ela deve Sim, andar. E quando sim. ela for adulta, não se desvia, né? Sim. Que nem você tem as tuas meninas hoje. Elas estão servindo o Senhor, mas você vem plantando a semente Desde o ventre. desde o ventre. Desde o ventre. Mão lá. Mão né? na barriga. Mão na barriga, orando, profetizando, né? Intercedendo. Marido, Isso filhos. aí, não é? E aí eu penso que vem a hora do fruto. É. Né? Aí foi o momento que você teve um encontro com Jesus, mas é uma obra de muitas mãos, né? Eu tive encontro com Jesus através de um homem que estava em situação de mendigo, que veio para trabalhar na cana-de-açúcar, Aqui em Ribeirão aqui Preto. em Ribeirão Preto. Tá. E eu estava perto de uma loja de um amigo para levar uma moto ao quartel da Polícia Militar. E esse homem veio de encontro comigo. E ele era muito alto, negro. Primeira impressão, eu falei, vai me roubar Tá. de noite. Sim. E eu sentia queimar o peito, eu sentia um negócio diferente que tinha que ajudar. E eu fui conversar com ele. Ele era um trabalhador que estava no CETREM, Olha aí. foi roubado. Eu falava, mas como que um homem de 2 metros de altura, nesse porte físico, foi roubado? Mas eu sentia o Espírito Santo queimar de ajudar. Tinha algo ali que... Algo preparado. E eu falei para ele, hoje você vai ver sua mãe, você vai voltar para sua casa, eu vou te ajudar. Você estava pensando assim, em ajudá-lo financeiramente Ajudar na de colocar necessidade ele no dele. ônibus. Tá, Eu nunca entendi. fui de ajudar ninguém. Gente, para você que ouviu o dia falar CETREM, né? Era um centro que havia em Ribeirão Preto, né? Eu acho que não tem mais hoje, né? Para acolher aí O migrante. o migrante que vinha em condições, né? Difíceis, né? Para Ribeirão Preto, tentando buscar um emprego, um trabalho, uma condição melhor. O CETREM fazia esse tipo de acolhimento, né, Sim. Dia? E eu falei para ele, se for de Deus, eu vou te ajudar, vai para a rodoviária. E eu não conseguia ter paz enquanto eu não ajudei ele. Eu Olha que coloquei no interessante. ônibus, dei comida, ajudei. E naquela noite eu tive um encontro com o Espírito Santo. Mas você vai falar, como que foi o encontro? Eu poderia entrar em detalhes aqui, Tá. mas eu vou fazer uma síntese. Tá. Eu vi o Espírito Santo em mim, Glória a Deus. colocando as mãos em mim, Que bênção. e dizendo que eu tinha agradado muito a ele e que ele colocaria as mãos sobre mim, eu teria muitos dons, Bênção. que era para mim sempre glorificar o nome dele, que a partir de hoje eu seria um novo homem. Eu me senti, e eu chorava, e eu me senti como se tivesse caído as escamas Glória a Deus. dos meus olhos. Aí, o entendimento abriu, assim, Abriu. de uma maneira que você falou, Abriu. cara, o que é isso? Que eu comecei a ver para trás de como eu era. Sim. Eu mandei uma carta pro Laércio na época, agradecendo, pedindo desculpa, pedindo perdão. De posturas que eu comecei a ver que era errado. Tá, Com entendi. 31 anos de idade, eu comecei a tentar mudar as minhas posturas e eu comecei a ver o que eu fazia era errado. Às vezes tomava um chopinho dali, às vezes falava um palavrão, às vezes... Ainda tinha alguns traços no comportamento que você entendia que não agradava o Senhor, não mas era agradava, normal. Não, mas o que acontece? Tá. O religioso, ele critica, o religioso, ele acha que ele sabe mais que todo mundo, E quando o Senhor abriu os meus olhos,
eu pude ver um mundo diferente. Amém. E eu virei um maratonista, Samuel. Olha aí que Eu bênção. virei maratonista e comecei a correr. Eu tô falando, sentindo queimar, porque é minha história, Não, um encontro com Deus. tem verdade no, Tem no, verdade. no que você está colocando, né? Eu deixei Porque... de ser o delegado, aquele homem arrogante. Tá. Pedi desculpa, a palavra perdão para as pessoas. E como é que foi para Julie, por exemplo, assim, ter este encontro com o novo Nivaldo? Foi um novo homem, porque eu acredito que talvez eu não estaria mais casado. Bênção. Né? Porque Não dá. chega num ponto que o pastor vai e orienta, como o Laércio vinha muitas vezes, Uhum. e a gente abaixava a orelha de Tá. ter uma autoridade, mas chega num ponto que a arrogância sobe de um tanto que você acaba A ficando convivência sozinho. fica impossível, né? Porque você vai aconselhar uma vez, duas, três, quatro, cinco, chega num ponto que você não aguenta, porque você vai falar o quê? Não tem mais o que eu vou sair fazer, de né? fato com essa pessoa. não. O evangelho não é isso. Não é isso, né? E eu, a partir do momento que eu tive encontro, eu vi que eu estava vivendo numa mentira. Tá. Uma mentira espiritual. É o que você falou, né? Eu estava assim, tendo um comportamento, como você já frisou bastante, muito religioso, mas não tinha nada de um homem novo convertido Não. ou de um convertido. Eu sou da formação de direito. Formação de direito, você vai pegar a Bíblia e você vai usar a Bíblia ou para o seu próprio interesse. Tá. Se você me confrontar, não, pega o versículo tal, que não sei o que Você tem argumentos você tem ali, argumentos, tá, você vai entendi. virar um mestre da lei. Entendi. Mas você não tem a graça e o entendimento do Espírito Santo. Você até sai com razão. Isso. Não, você vai achar entendimento. Não, que eu posso beber, eu tô certo, eu tô não sei certo. o quê, que eu posso fazer coisa errada. Não, Davi tinha um monte de mulher, porque eu não posso ter, não sei o quê. É bem nessa linha aí, né? religioso. Ele busca até a Bíblia para se justificar do seu comportamento, né? Sim. E aí ele distorce a verdade da palavra, né? Sim. Como você disse aí, para se defender, mas não quer mudança. Não. Você acha que você é certo, você acha... Bate o pé. Você pega a sua bandeira, acha que você tá certo, você vê uma igreja desse nível de excelência que eu estou vendo aqui e você fala que tá todo mundo errado e você que tá certo. Olha aí que loucura, hein, cara? Então, esse é o religioso, essa era o Nivaldinho. Então o religioso dá trabalho para Deus e para os pastores também. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito. Foi aonde que eu ministrei que a igreja precisa do encontro com Cristo. Sim, sim. Nós precisamos todos os dias Todos do encontro com os o dia. dias, todos A os cada dias. manhã as misericórdias precisam ser renovadas em nossa Amém. vida, no nosso coração. Como nós estávamos falando informalmente aqui, todos os dias nós precisamos subir um degrauzinho com Cristo. Amém, amém. Nós estamos num processo, né? Esse processo de santificação, a gente sempre ensina, né? Ele não vai terminar enquanto o Senhor não voltar ou não chamar você para estar com Ele. Então, nós precisamos ter esse entendimento que é um processo, mas o processo, ele precisa ser crescente, tem que ir havendo mudança, né? Se não há mudança, é o que você falou, alguma coisa está errada. Mas a partir daquele dia, a mudança foi mais significativa. Minha vida mudou. Glória a Deus. Eu falo o seguinte, que as escamas nos olhos, eu vi o mundo com cores diferentes. Bênção. Eu vi o ser humano com cores diferentes, necessitando do amor de Cristo. Eu vi o meu casamento... Aquilo começou a mexer com você de uma maneira nova. Meu casamento mudou, houve uma transformação genuína. Eu quis recuperar. As meninas estavam com... você tinha só a mais velha? Só na Laura. A Laura devia ter mais ou menos uns 7 anos, 6 anos. Tá. Ah, Até a Ana Laura sentiu o pai diferente. Não, e para falar que Deus não é um Deus de confusão, Ah, como eu disse, Deus fala conosco de várias formas. Você viu tá. a ministração, Deus fala na palavra, Deus fala nos louvores, Deus fala Sim. no vento, Deus fala com uma pessoa, Deus usa quem Ele quer, da forma. Usou uma mula para falar, É não isso vai aí. usar o tempo do Espírito Santo para falar. Então, não vai usar o servo dele, né? Isso! E eu tinha um sonho desde criança, Samuel, Ah, que eu não tinha, talvez, uma explicação. Talvez eu não falei isso para ninguém. Eu sonhava que eu libertava as pessoas através do poder do Espírito Santo. você tinha esse tipo Eu de... colocava a mão nas pessoas, eu sentia que as pessoas eram libertas. Olha que bênção. E eu sonhava muito isso quando criança. E quando eu cresci, eu não tive mais esse sonho. Tá. Talvez porque você se torna um religioso, você se afasta.
o mundo, tem os manjares, tem os Sim, prazeres, sim, tem as sim. coisas que acaba te tirando um pouco da presença de Deus. Sim. Por isso que você tem que estar todos os dias se renovando com Cristo. Amém, amém. E eu, nesta noite, quando eu tive um encontro com Deus, para Deus falar, não é sua cabeça, não, você não está louco, você está esclarecido, você é lúcido, você é consciente, você é maduro, você está no... O que aconteceu foi na algo subida. espiritual, né? Eu tive um sonho, tá? Diante do Espírito Santo, que eu estava numa igreja, não vejo como, mas era uma igreja, tinha pessoas em volta de mim, tá? Eu não sabia que eu ia ser pastor, eu não sabia que eu ia ser um cooperador da obra, eu não Tá. sabia que seria um missionário. Você não tinha nada disso Eu não tinha ainda. noção de nada, eu apenas tinha aquele encontro, eu sonhei que eu estava de gravata, impondo as mãos sobre as pessoas, que precisava de uma libertação de Cristo, e eu ungi as pessoas, e uma coisa que me marcou muito, até você viu o testemunho daquela moça que estava com um nódulo, Sim. que ia fazer uma cirurgia, e o nódulo virou uma criança. Olha aí que Mas benção. o que Deus faz, É né? Deus, é é a honra e a Deus. glória dele. Amém. Eu coloquei a mão sobre uma mulher enferma, e eu senti no sonho o tumor pular na minha mão. Olha aí, cara. E quando eu acordei, eu falei, não é sonho. Já acordei diferente, com a cara no chão. Olha que benção, cara. Eu já acordei. O que estava acontecendo lá de criança, Deus estava agora restaurando. E Deus testificando. Que porque benção. quando ele fala que ele é Deus, ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus de emoção. Ele traz resposta. Porque hoje a gente vê muita emoção dentro da igreja. Sim, sim, sim. Não estou fazendo uma crítica, mas eu estou dizendo que existe muita emoção, existe... Nosso Deus não é um Deus de arrepio. Na verdade, às vezes as pessoas Misturam. pensam, né, que tem que sentir alguma coisa, mas a fé é racional, não precisa Sim. sentir nada, só tem que crer, né? Crer. E nesse dia Deus certificou. E de lá para cá eu comecei como um maratonista. Tá. Eu brinco até aquele filme do Forrest Gump, que ele sai correndo e É. vem uma multidão atrás. É. Eu saí correndo, eu queria cada vez mais ouvir a voz do Espírito Santo. Eu queria cada vez mais servir. Começou uma fome, uma sede uma que... fome, uma sede. Comecei Que benção. mais a buscar a oração, santificação, jejum, palavra. Sou bacharel em teologia. Ninguém precisava ficar forçando nada agora. Não, fui buscar, fui estudar, Olha fiz aí. teologia. Que benção. Eu comecei a servir. A se preparar Se para essa preparar. obra. E eu falo o seguinte, nós estávamos falando isso, eu quero deixar bem claro. Eu fui muito bem formado por um homem, que talvez ele vai me escutar aqui, que os títulos atrapalham. Sim. Quem é não precisa falar. Quem é não precisa demonstrar. Quem é a pessoa vai sentir. Eu falo o É um seguinte, testemunho, né? eu fui auxiliar dos maiores cartórios da região, Sim. desde 1889. Fui escrevente, com muito novo de idade. Eu fui oficial, responsável. Eu fui juiz de casamento. Eu fiz tudo que tinha alcance na minha profissão. Tá. Então, se eu quisesse títulos, eu ficaria na minha profissão até hoje. Eu ficaria trabalhando lá e a carreira, né? Eu falo que títulos atrapalham. Tá. Eu não me apresento como pastor, eu não me apresentava como obreiro, eu não me apresentava como diácono, não me apresentava como presbítero. Eu fui ungido apóstolo. O apóstolo, ele não é, ele é um enviado. Só isso. Ele é um missionário. Eu falo o seguinte, o que o Nivaldo precisa? O Nivaldo precisa do peso de Deus, a unção de Deus na vida. Amém. Agora, o título, depois no segundo bloco nós vamos falar, Sim. o título atrapalha. Sim, sim. Porque quando eu ia na igrejas, eu queria varrer o banheiro, eu queria limpar o vaso para o irmão poder ir levar seu filho, ter um papel higiênico. Você não pode, você é o doutor Nivaldo, Olha aí, cara. você é juiz. Havia de você ou das pessoas? Das esse pessoas, tipo? Das pessoas, das tá. pessoas, você, não, mas você não precisa desse treinamento, você já... Falei, não, se for assim, eu não quero.
Eu quero começar do baixo. Amém. Eu quero servir. Eu quero servir. Eu quero ser servo. Amém. Eu sempre me apresento como servo de Cristo. Glória a Deus. Eu estou para servir as Amém. pessoas. Amém. Porque não adianta vir aqui falando assim, Pastor Samuel, é apóstolo Nivaldo. Pastor Samuel, aí eu te corrijo de novo. Nivaldinho, tá parecendo aquelas carteiradas, né? Não tem os caras que dão carteirada? Eu já tomei muitas. Já tomou Tomei muito. uma mais do desembargador do Tribunal de Justiça. Sério? Aí eu falei, calma que não funciona do jeito que o senhor quer, excelência. Calma que tem uma prerrogativa, tem uma coisa. O senhor é desembargador, mas tem a Constituição que limita seus poderes. Então, não é porque a pessoa... Mas normalmente, né? Normalmente as pessoas gostam de dar carteirada, não Sim. gosta? Você já viu aquela frase assim? Mas a gente ri muito, né? Porque o cara fala assim, você sabe com quem você está falando? Não é? Eu tenho um professor que até onde eu falei com ele, ele fala o seguinte, o funcionário público, ele não entendeu que ele é público, ele é pro público, ele é pra população. Na verdade, ele tá ali como um funcionário do público, né? Isso. Porque ele é pago com os impostos que esse público paga. Então, Isso. cara, não tem É a jeito, mesma né? coisa daquele que é cooperador, colaborador da obra de Cristo, é obreiro aprovado. Ele não tem que ficar num pedestal. Ele tem que servir a Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo, nesse texto que você citou aí, né, que é bíblico, né, ele fala que a gente tem que ser apresentado, né, como um obreiro aprovado. Ele não fala, ó, pastor aprovado, missionário aprovado, diácono, mestre, apóstolo, não. É obreiro, né? E o interessante, nisso tudo que você está dizendo, né, a nossa maior referência como liderança é Jesus Cristo de Nazaré, não tem outro. Ponto. Né? E a última lição que ele deixa para os seus discípulos, né, é a passagem tão conhecida, né, onde ele pega uma bacia, põe uma toalha na cintura e se abaixa para lavar os pés dos discípulos, né? E aí ele fala, olha, eu vos dei o exemplo. Como eu fiz, façam também. Pensam, né? Mas, Nivaldo, olha, aqui eu tenho sempre uma fala no Papo de Sexta. Eu digo assim, quando a conversa é boa, a hora voa. Só para rimar, né? Conversa é boa, a hora voa. E já foi o primeiro bloco. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu sou tão privilegiado e presenteado por Cristo que hoje é meu aniversário. Ô, glória a Estou Jesus! com 47 anos, estou sendo presenteado. Aí, que De benção. estar aqui contigo, Pra e mim que é uma presenteado alegria. por Cristo, Presente é meu. de Presente é falar meu. de Jesus. Que benção. Eu falei muito de direito na minha vida, mas hoje eu tenho o privilégio de falar de Cristo. Amém. E é um presente, está sendo marcado na minha história, Glória esse a momento Deus. de estarmos juntos aqui, Olha que bacana. para perpetuar que no dia do meu aniversário eu tive o prazer de falar de Cristo para quem nos está escutando nesse momento. Amém, amém. Olha aí que bacana, gente, essa história linda. Ó, nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui, o nosso break, mas você não sai daí, porque a conversa tá boa demais da conta, então a gente vai rapidinho, a gente vai e já volta. Você que está acompanhando a live agora aí no YouTube, fica aí, faz o seu comentário, manda para cá talvez aí a sua pergunta, porque nesse segundo bloco, o Diego vai falar um pouquinho mais, o Nivaldo vai falar um pouquinho mais do trabalho lá em Portugal, né? O que está acontecendo com a igreja em Portugal e como Deus tem sido tão maravilhoso com aqueles irmãos, com aquela igreja. Então você fica ligadinho com a gente aí, agora 9h31, 9h31, nós vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Ei, adicione a On Web Rádio aí no seu WhatsApp. Peça o seu louvor, faça o seu pedido de oração, mande seu recado, conte onde você está ouvindo a On Web Rádio. Adicione 16 99721 4759. 16 99721 4759. Tá todo mundo ligado. Web Rádio.
Rádio. Copos, pratos, talheres. Aqui na Só Festa Locadora tem tudo que você precisar para seu evento, desde casamentos até formaturas e eventos comerciais e corporativos. Não importa a ocasião, a Só Festa Locadora tem. Só Festa Locadora, atuando há mais de 45 anos no setor. Avenida Paris, 172, Jardim Independência. Acesse sofestalocadora.com.br. Fone 3626-5553 ou WhatsApp 99774-6090. Só Festa Locadora. Um ato simples e rápido pode salvar vidas. Doe sangue, doe vida. É importante lembrar que o voluntário precisa ter entre 18 e 69 anos e também ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, ter um peso igual ou superior a 60 quilos, estar alimentado, mas evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Caso você realize a doação após o almoço, é importante esperar no mínimo 2 horas. Todas as pessoas que se enquadrarem nos requisitos podem estar realizando a doação com um documento oficial com foto. É rápido, não dói e você estará salvando muitas vidas. Doe sangue, doe vida. Dobradinha On. 2 músicas do mesmo artista, em dose dupla só pra você. A qualquer momento, aqui na On, tá todo mundo ligado. Sua web rádio é On Web Rádio. Você está ouvindo aqui na ON, Papo de Sexta. Papo de Sexta, já estamos de volta em 9 horas 33 minutos. Lembrando, toda sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, você tem um encontro marcado com a gente aqui no Papo de Sexta. E sempre tem um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo aqui ele, meu querido Nivaldo Godoy, para os mais íntimos, o Dier, né? Ele que hoje teve um trabalho em Portugal, atendendo a um chamado de Deus para a vida dele, né? Esse chamado apostólico para trabalhar com a igreja em Portugal. Ele, a Júlia, as meninas, né? Ana Laura, esqueci o nome da mais novinha. Ana Laura e Ana Júlia, 2 Anas. Então, ó, Laurinha e Júlia, beijo pra vocês. São lindas essas meninas, hein? Puxaram mais a mãe, viu, eu acho. Graças a Deus. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Nivaldinho, né? Deus é bom demais, não é? Que família linda, Nivaldo. Ó, parabéns. Também é muito linda. Fala um pouquinho daquele momento. Foi a Ana Laura que passou a questão daquela questão de não da leucemia em si, mas tinha ali alguma coisa. Eu vou chegar lá. Eu fui para Portugal, eu recebi uma palavra de Deus: a terra que tu pisas não é mais sua. Veio assim, claramente. Sim, clara. Eu estava na igreja do pastor Paulo, na Imusse. Tá. Que é amigo do Laércio. Sim. Pastor Paulo Sérgio. Eu recebi uma chamada de Deus ali, que a terra que tu pisas não é mais sua. Olha aí. De lá abriu minha mente e eu comecei a procurar cidadania. Sou luso brasileiro. Sou italiano também. E comecei a buscar cidadania e comecei... A sua ascendência é italiana ou portuguesa? As duas. Eu As sou duas, olha aí. bisneto de italiano e bisneto de português. Rapaz, que mistura. Ribeirão Preto é por causa do café. Nós somos a maior colônia Olha de aí. italianos do Brasil, é Ribeirão Preto. Por conta do café na época que era... Eu mexi muito no cartório, com o cartório de 1889, de livros. Então, é por causa do café. Que legal, cara. Mas continua, você então tem essa cidadania. Eu senti e eu comecei a fazer o alicerce. Financeiramente, espiritualmente. Quanto tempo demorou mais ou menos de quando você recebeu a chamada? De 3 a 4 anos. Você foi se preparando muito bem, cara. Então, e tinha que ter uma convicção, tem né? Tem que ter uma convicção. Tem que ter, porque senão o cara não aguenta não, irmão. Uma coisa não é construir uma arca num tempo que nem chovia. Lá, mas, pai, você tá louco, pai? Você tá fazendo isso e aí? Imagina, cara. Mas o vizinho... Pra que serve? E eu não tinha pessoas que eu não poderia contar. Entendi. Mas aonde eu ia. Eu sempre fui um missionário vocês falam muito aqui daquele que... itinerante? Itinerante. Eu até esqueci essa palavra. Tá. Né? Itinerante, até tem uma palavra meio feia. Eu falo que é um missionário, eu fui muito missionário aqui, de ingleses, porque eu tinha um trabalho social de ajudar as pessoas com casamento, pessoas carentes.
Eu deixei um legado. O casamento comunitário, você trabalhava muito com isso. Trabalhei muito, ajudei muita gente com documento. Porque eu falo o seguinte, não adianta você ser autoridade, Tá. Deus colocar como funcionário público, e você ficar na mesa lá e... Não. Se Deus te ergueu como autoridade, você tem que estar ali para servir. Amém. Ajudar o próximo. E eu comecei a fazer E é legal essa coisa do social que você está falando, porque foi através de um coração empático que o Espírito Santo falou com você naquela noite. Sim. Né? Olha aí, você vê. Então eu recebi uma chamada de Deus e eu comecei a fazer o alicerce. A princípio eu achei que ia para os Estados Unidos. Tá. Acho que a maioria, mas a gente quer o conforto também, né? Quer uma segurança. Eu vou ser missionário na Disney, ali na Flórida. Vou ver o Mickey de vez em quando, vou comprar uma roupa boa. Vou ver se eu converto o Mickey. Eu vou e tal. E um dia o Espírito Santo falou, não, você não vai, você vai para Portugal. Olha aí. Não, mas Portugal, Deus, pequenininho e não sei o quê. A gente já começa a pôr os empecilhos e nós fomos para Portugal. Você não imaginava, então, que seria Portugal? Não imaginava. Olha aí, cara. E eu conheço Portugal de ponta cabeça, porque eu estava escolhendo um lugar para morar, Tá. deixar minha família. Sim. E aí você começou a pesquisar Portugal. Virei Portugal de ponta cabeça. Eu falo que assim, a obra missionária é muito diferente do que a gente vai ver um blog, vai ver um YouTube, vai ver... Sim. É totalmente diferente do que realmente você está no lugar. E nós chegamos nesse lugar privilegiados, porque nós fizemos uma base. Tem aquele versículo que fala que não adianta você construir uma casa na areia. Tem que construir na rocha. Se você não construir na rocha, primeira ventania... E no caso, esses 3 anos aí, você foi até estudar teologia nesse período ou não? Você já vinha fazendo antes? Eu estudei teologia em 2010. Tá. Então eu vinha me preparando. Olha aí. E você nem sabia, né, mano? Não sabia. No meu último dia na igreja, quando eu fui me despedir, eu fui ao culto, porque eu vinha numa sequência, o pastor falou assim, não, você vai pregar... Quando você estiver aqui, você vai pregar para te fortalecer. Tá. E eu estava no último dia que eu ia pregar, tomando banho. Eu falei para Deus, Senhor, eu estou indo para aquela terra. Todo mundo diz que aquela terra é diferente, é fria. Eu preciso de unção. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso que o Senhor dê a mão para mim, me carregue e me dê uma unção. Chegou lá, falaram que eu ia ser ungido apóstolo. Você nem sabia de sabia. nada. Olha aí, cara. Tem até o vídeo eu chorando. Deus Mas é maravilhoso. eu falo o seguinte, a missão em Portugal, os títulos atrapalham. Em Portugal, mais ainda. Portugal, Europa em si. Tá. A igreja, infelizmente, está adormecida. Olha. Muitas das igrejas católicas viraram museu. Meu Deus. Eu conto na minha cidade é uma cidade de 70 mil habitantes, eu conto quantas igrejas nós temos. Evangélicas, pouquíssimas. Pouquíssimas. Na minha cidade não existe uma rádio evangélica. Olha, agora tem a ON Web Rádio, Sim, você já em nome de divulga lá Jesus, o pessoal vamos lá, divulgar. porque a ON, ela vai pegar em Portugal. Sim, né? ela vai pegar no mundo inteiro. O mundo inteiro. Aqui nós já temos pessoas que nos ouvem em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos. Sim. Mas agora nós queremos os irmãos de Portugal com a gente. Não tem uma FM, uma M, 24 horas falando de Jesus. Nada. Não existe um pastor de nome, como nós temos muito renomados aqui em Portugal, que talvez nós possamos pegar como uma referência. Entendi. Tá? Não quero citar nenhum nome aqui para não ficar indelicado, mas existe muitos cantores, muitos... Cantores não, levitas, né? Sim, eu ainda sim, sou sim. daquela época que fala que levita tem que carregar a adoração de Deus. Sim. Aqui falam cantor, não existe um cantor, não existe um pastor, não existe um evangelista, não existe um missionário assim. Muita carência, de então. renome. Eu me sinto muitas vezes dentro da igreja em Portugal como se eu estivesse no Brasil, porque as músicas são nossas, o estilo é nosso, e eu vou mais além. Ainda não tem algo da terra. Não tem. Tá, entendi. Não tem. Bíblia é muito caro. Olha aí, Bíblia é caro? Bíblia é muito caro. Para você ter noção, eu estou levando Bíblia de Ribeirão Preto para lá, porque uma Bíblia boa lá é em torno de 80, 100 euros.
Uma Bíblia, por Deus. exemplo, uma Bíblia Thompson, uma Bíblia King James, com letra grande, com capa dura. As maiorias das pessoas que têm essa Bíblia lá é uma Bíblia. Para você ver como nós estamos. Tá certo que tem o telemóvel, né? Que é Sim. o celular. Tá. Mas às vezes você quer uma Bíblia de estudo. Não, você quer... o livro nunca deixará de existir, Não, né? nunca. Por mais que tenha, né, um e-book, por mais que você tenha uma Bíblia no smartphone, você quer ter a Bíblia na mão para Você quer folhear, fazer uma anotação. fazer uma anotação, né? Quer fazer uma comparação, uma isso. chave bíblica. Sim. Isso não existe. Não tem. Existe. É Me muito fala uma pouco. coisa, Diego. Assim, você então se preparou durante quase 4 anos. Sim. Deus foi confirmando no seu coração, no da Julie também, da família, né? Não, porque tem é mais a um detalhe. família, né? A minha família foi um ano antes. Ah, a Julie Você foi não sabe, um ano a Julie antes. foi em dia 12 de setembro de 2018. Ela já foi à frente, então. Foi à frente. Já tinha uma direção de Deus para isso. Foi à frente para poder organizar a vida da escola das crianças, Tá. organizar. E eu só fui para Portugal, eu fui, e voltava. Tá. Dia 1º de agosto de 2019. Um ano Um ano. depois que ela já Um estava. ano. Cobrindo em oração, Sim, financeiramente, sim. Isso é interessante, né? Porque demonstra assim que houve um planejamento, maturidade, né? Uma estrutura, porque o entendimento dessa chamada é: vou e não volto. Porque não adianta você ir. Eu vejo muitos brasileiros que vão para lá, já vão chegar, não, vou montar a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que tem. Mas o primeiro vento que vem, volta para trás. Acontece lá. Muito. Muito? Muito. Olha aí que muito. interessante. Tem muitos pastores que vão na minha Porque casa. o pessoal às vezes acha que vai chegar em Portugal e vai fazer um trabalho como faz no Brasil, mas a cultura é outra, né? Tem muitos pastores que sentaram na minha casa lá, maestros, tudo, porque foi bem cheio do Espírito Santo. Porque o Brasil pode ter, tem defeitos como todos, porque o Brasil é de homens, tem Sim, defeitos, sim. mas o Brasil tem, eu sempre falo nas ministrações, tem uma farmácia e uma igreja. Tá. Uma farmácia e uma igreja. E isso, o que acontece nessas igrejas, em cada esquina, gera o Espírito Santo. Amém. Fala de amém, Deus, amém. a libertação, a cura, Sim, milagres. Sim, sim. E isso não tem. O país é um pouco frio, Tá. é um pouco... E eu vejo pastores que chegam lá, às vezes na minha casa eu falo, irmão, não é bem assim, você chegou hoje, Tá. tem que entender a cultura, Sim. tem que entender o povo. A maneira como você vai desenvolver a chamada ministerial aqui e tudo. Isso, você Ter humildade para aprender, tem né, que Diego? ser um camaleão, você tem que entender. Não adianta você chegar, por exemplo, no seu emprego que você vai trabalhar lá, tá? E você ficar gritando no meio dos seus colegas lá, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. O português não é disso. Tá. O português é de atitude. O português é de testemunho. O testemunho é que Vai mudar. vai mudar a vida dele. Ele começa a observar se Ele você... começa a entende? observar, não só o português, eu não quero generalizar somente em Portugal, mas uma nação europeia, italiana, o europeu em si, você tem que ser testemunho Até vivo. porque eu acho que uma coisa que você citou no começo do nosso papo aqui no primeiro bloco e também, né, na ministração de domingo, a questão da religiosidade, né? A Europa, ela está cansada de religiosidade. Tá cansada. Irmão, porque a própria Igreja Católica Romana, não é uma crítica, mas é uma observação, na maioria das vezes, né, a gente até conversou em off aqui, que no Brasil o pessoal dizia se era católico, mas não sou praticante. Sim. Então, ou seja, vem de uma tradição, né, religiosa, mas não tem a vida transformada. Sim. Até mais ou menos como o teu testemunho. Sim. Né? O teu igreja... testemunho, se fosse em Portugal, Sim. seria mais ou menos isso. Olha, a minha mãe me levava à igreja, eu ia, mas eu nunca tive uma vida transformada por Jesus. Não né? era um praticante. Isso, não era transformado. Não né? vivia. Então, assim, o pessoal está cansado disso, né? Você tá de cansado. alguém que fala, mas a vida não condiz com o discurso. Sim. Então, lá o testemunho fala muito forte. Não é isso que você está dizendo? Sim, testemunho fala muito forte nas suas atitudes, Tá. nas suas posturas, Sim. sem mentira. Tá. Nós temos que ter uma igreja sem mentira, uma igreja que dá bom testemunho,
uma igreja correta. Com irmãos que estão comprometidos com a missão do Evangelho, né? Sim, eu tenho visto muitos cristãos que vão para lá, tá? A Bíblia não fala que você é proibido de beber, mas não se embriagar. E vão os irmãos lá, bebem de cair, ficam gelados. E o duro é que em Portugal deve ter vinho bom, hein? Tem vinho bom, barato. E é barato ainda. O pessoal me pergunta, tem vinhos de 7 euros. Olha aí. Lá, por exemplo, que aqui custa 300, 400 reais. Então, e aí o cara acha que ele já pode comprar umas 10 garrafas. O cara já. fala, não, eu tô longe lá, bebe de cair, o cara toma um fogo. E ainda vem falar bêbado com a gente de Deus. Deus poderoso. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que estar bêbada do Espírito Santo. Amém. Bêbada da palavra. Bêbada do poder. O maior desafio que você enfrentou, assim, quando chegou, porque a Júlia já estava há 1 ano com as meninas, mas assim, para você, qual foi o maior desafio com relação à cultura, por exemplo? O brasileiro... O brasileiro é dado, é aberto. O brasileiro, se você... Faz amizade fácil. Eu tô aqui, eu converso com você, você pode chegar para mim e falar, vamos na minha casa, você que tem... Não, lá você tem que marcar. Tá. Não é assim, não. Eu fui na casa do irmãozinho, que era caminho lá perto de casa, bati no portão dele e já falei, vem para fora que eu vim te ver, viajei muito... Sem pegar celular, porque hoje você vai conversar com o cara só fica no celular, né? Não tem muita compreensão hoje, tá escravo. Falei, sem celular, vamos conversar, eu quero tempo de qualidade com vocês. Lá não. Lá você precisa se programar, agendar para conversar com a pessoa, independente se é cristão ou não, você tem que marcar, a pessoa tem que ter uma confiança com você. Entendi. A cultura é muito diferente. Eles são... Mas uma vez que você, por exemplo, conquistou isso, aí é mais sólido? Sim. Aí é amizade para valer. Sim. Porque uma coisa que a gente tem visto aqui, E eu, desculpa falar, a gente está num papo aberto, nós somos muito mal vistos lá fora. Sim. De modo geral. Em Portugal, o pessoal... Porque eu não quero falar de qual canal, né? Mas existem vários canais de televisão que são transmitidos lá, que mostram o cara na favela trocando tiro, matando o outro. Eles acham que talvez isso é o Brasil, né? Porque acontece o seguinte, o brasileiro ele tem um grande defeito. Ele quer mostrar as coisas ruins. Ele não quer mostrar que ele é um povo carinhoso, que ele é um povo da maioria cristão. Trabalhador, que acorda cedo, que é temente a Deus, que tem praias bonitas, que tem lugares bonitos. Entendi. Não, você abre a televisão lá, o que chega lá como mensagem, né? Corre sangue. Infelizmente. Infelizmente, a mesma coisa eu vou falar para você. Eu não vou generalizar o país, mas um país aqui na divisa do Brasil, eu falo para você, vai lá fazer turismo. Você vai falar para mim, não, mas a passagem está barato, vai para lá, as praias são lindas. Não, tem muito petróleo, é muita riqueza, vai para lá. Você vai falar assim, não, para que eu vou lá? Não, mas está barato, você vai gastar, por exemplo, para ir para o Guarujá, 5 mil reais. Não, lá você vai gastar 2, você vai viver com o rei. Talvez nós brasileiros temos que fazer a diferença e mostrar uma nova imagem do nosso país. Mostrar que nós não somos tudo isso. Temos problemas, temos adversidades, mas mostrar para os nossos patrícios, para o mundo, que somos uma nação de um povo feliz, somos uma nação da maioria que aceita o cristianismo, independente de qual religião que vá. Nós temos que mostrar isso. Nós temos essa liberdade, né? Mas a grande maioria da nação brasileira se diz um povo cristão, né? Então, para você lá, essa situação então de fazer aí as novas amizades com facilidade foi um primeiro choque assim que você teve, porque você é uma pessoa assim que gosta de gente. Gosto de gente. Minha casa gosta de abraçar. Festa, 14 pessoas. Já teve venezuelano na mesma festa, português, brasileiro. Olha aí. E tem muitos imigrantes lá que não sejam assim, no caso, não só brasileiros, tem venezuelano, tem outros imigrantes? Portugal é o centro do mundo. Tem de tudo. Venezuelano, muita padaria na Venezuela, cabo-verdiano, haitiano, que coisa. Porto Príncipe, Luanda, Angola. Você encontra lá. Em Aveiro tem. Na minha igreja que nós estamos, você vê, sem brincadeira, numa noite, 10, 15 nações. Que coisa Somos uma igreja
Uma igreja internacional. Internacional. É uma igreja. É uma expressão do reino, né? Eu quero trazer até um abraço aqui para meus pastores, pastor Sim. Rocha, pastora Helena, Pastor Rocha, pastor Helena, Deus abençoe vocês aí. Obrigado por acolher esse lindão aí, a família dele, né? E eu vejo o seguinte, muitas nações nós temos lá, num único lugar. Como que foi o teu contato com esta igreja em Portugal? Já existia antes ou a Júlia que foi na frente fez amizade? Não, eu comecei a pesquisar. Como eu sou missionário, eu comecei a verificar... Do Brasil ou estando já em Portugal? Do Brasil, já comecei a pesquisar a terra. Tá. Porque é o seguinte, a igreja é um ponto de referência. Sim, sem dúvida. Para nós acolhermos as pessoas, para que a sua família tenha um conforto espiritual, que a sua família tenha uma palavra amiga, tenha a bondade. Porque Cristo, Ele é bondoso, Cristo é gentil, e Cristo está nas pessoas, e as pessoas vão te ajudar no momento que você Amém. precisa. E a igreja é a família de Deus na terra, né? E um dia eu senti de Deus de ir na igreja, era perto do meu apartamento, e Cristo E eu me senti tão bem. Esta mulher, essa pastora Helena, me acolheu tão bem. Eu já vi ela em alguns vídeos que você me mandou. Ela parece ser assim, muito... Eu utilizo o princípio de autoridade. Tá. Eu estou numa terra, eu tenho que estar debaixo de uma autoridade. Sim. Ela tem autoridade no reino. E aquele dia ela já deu empatia, deu a liga com o Espírito Santo. Nesse primeiro encontro, o Espírito Santo já foi testificando que era lá. Eu já comecei a lhe ajudar. Que bênção. Que ela já reconheceu a gente, oramos. Foi muito acolhedora. Muito acolhedora. Que bacana. Pra você ter noção, eu comprei uma casa lá. Sim. Deus, quando Ele faz, Ele não faz a obra... Deus não é um Deus de fazer o homem manco. Tá. Espiritualmente. Pegou aí, você que está ouvindo? Repete isso aí. Deus é um Deus que não faz o homem manco. Olha aí. Espiritualmente. Ai. Quando Ele faz, Ele direciona tudo. Amém. Ele direciona a casa, Ele direciona a nacionalidade, eu comprei a casa, eu montei uma estrutura alicerçada. Que bênção. E eu precisava comprar a casa, tinha uma outra pessoa. Ela liberou uma palavra, falou, filho, toma posse que essa casa é sua. Olha aí, que bênção. No domingo, na quarta-feira eu fui para ver os documentos que tem. Na sexta a casa era minha. Glória a Deus. Então você tem que dar a honra a quem tem honra, dar honra às autoridades. Amém. Então Deus preparou. A igreja, preparou a casa, né? Preparou nesse ano antes a escola para as crianças. A escola para as crianças. Preparou os amigos. Que bênção. Preparou as ovelhas. Agora eu vou falar um momento delicado aí. Deus preparou o genro, rapaz. O genro é português. Sério? O genro foi pra dentro de casa. Aí eu falei, e agora? E a gente não... Eu não sou polícia militar, né? Mas eu era o delegado, como que ele falava, né? E eu falava, rapaz, eu tô minhas filhas. E eu falei... Um dia eu tô deitado e Deus começou a falar... Chama o menino pra vir na sua casa. Eu não vou chamar ninguém. Não vou chamar ninguém, não. Isso é minha carne. Chama o menino. Olha aí, olha o menino lindo que chegou aí. Garoto. Nossa, tá bonito, hein? Aí, rapaz, eita. Isso aqui é o nosso cartão de visita. Olha. Deus, ó. Eu vi pequenininho. Você viu? Aí, como é que cresce aí? Rapaz, tô forte. É segurança do Laércio hoje. Recebe elogio, rapaz. Segurança do Laércio hoje. E eu achei que esse menino, ele... Tia, como é que foi o coração nesse negócio? Eu falava, chamar esse menino pra quê? Deus falou pra terceira, chama esse menino. E eu chamei esse menino. Como é que é o nome do futuro genro? Rubem. Esse menino veio em casa, começou a frequentar minha casa, ele falava assim, vocês têm um brilho que nós não temos aqui. Olha aí. Você tem algo dentro da sua família que brilha, algo que eu quero isso pra minha vida, algo que eu quero pra minha família. E você achava que era a unção e era a Ana Laura? Ah, não. Era o conjunto, né? Era o conjunto. Aí... Tem algo que brilha aqui na sua casa e eu quero esse brilho. Ele achou que era a unção, era a Ana Laura. Aí esse rapaz começou a querer... Que coisa. O que eu tinha dentro da minha casa pra casa dele. Olha aí que benção. Começou a querer.
E ele aceitou na minha sala Jesus Cristo, ressurreto de Nazaré. Glória a Deus. Chorando eu e ele. Olha aí. Eu tive a oportunidade de batizá-lo. Que bênção. Oportunidade. Que E eu bênção. perguntava assim para ele. E ele falava assim, o que você quer ser quando você se formar? Ele fala, eu quero ser um homem igual você. Olha aí, que bênção, glória a Deus. Eu falei, mas você quer ser um homem agora, né? Porque o de trás não dava, né, Samuel? Você pode falar, né? O de 1º de março de 2007, o antes não. O delegado não dava, né? Samuel, Que esse bênção, menino que bênção. tem acompanhado a nossa vida, Glória tem ido a nos Deus. retiros, Olha tem que buscado a bênção. presença de Deus. E eu recebi uma mensagem, ele assistiu o culto de domingo, ele mesmo escreveu uma Bíblia para mim, um texto, dizendo que ele se sente honrado de ser meu genro e ele se sente honrado de poder dar continuidade ao legado que Deus está fazendo na minha vida. Glória na a Europa. Deus, que bênção isso Eu aí. acho que quando- Mas agora, fala pra gente nesse finalzinho aqui do que aconteceu com a vida da Ana Laura. Ana Laura pisou Porque- em Portugal. Também não é só glória, a gente tem luta. Sim, é isso que eu queria assim, que você passasse pro Isso. É que nosso vai falando, ouvinte. a gente perde o... Né? A Ana Laura, ela apareceu uma imunidade muito baixa, o sangue, eu não sou da área médica, Tá. mas a Ana Laura, o glóbulos brancos 4.500 para cima, a pessoa tem. Você tem muito... Ela começou a passar mal, você foi com ela Foi com o médico, ao médico. Ana Laura, no meio do pico do Covid, do olho do furacão, na primeira onda, a Ana Laura caiu. A Ana Laura tinha 500 de glóbulo branco e o ferro e as outras lá embaixo. O médico falava assim, essa menina vai ter ou uma leucemia ou algo pior. Meu Jesus, Ou que uma notícia, leucemia hein? ou algo pior. Que notícia. A Ana Laura teve que perder um ano de escola porque faltava muito, era muito médico. Sim. Exame de medula, exame de sangue, tomando uma vacina especial. Ana Laura, muita oração, muita intercessão. Você eu intercedeu. lembro que você mandou pra gente A pedido aqui, a igreja gente estava intercedeu. orando por ela. Eu falo o seguinte, quando a igreja de Cristo se levanta, as trevas não aguentam. Amém, amém. As trevas É isso não aí. aguentam. E a Glória a igreja Deus. se levantou, se posicionou. Orando, intercedendo aí. Foi uma profetisa na minha casa e falou, eu sou o Deus que estou trocando o sangue da Ana Laura. Olha aí. Eu sou o Deus que faço. Glória a Deus. Eu sou o Deus que movo. Amém. Nós temos o Deus de ontem e de Amém. hoje que cura, O Deus que faz. cura. Você viu o testemunho da irmãzinha lá? Eu vi. A Ana Laura foi fazer o primeiro exame. É. O médico falou assim, tá a mesma coisa. Aí eu falei, Depois dessa palavra. um mês depois, mesma coisa. Eu falei, eu já sei que Deus vai estar trabalhando. O relógio de Deus é diferente do Nivaldo. Amém, amém. A gente tem que ter fé. Isso. E permanecer ali, crendo que há uma palavra. 10 dias antes de eu vir para o Brasil, a Ana Laura me pega uma gripe e o médico hematologista dela falou o seguinte, se ela qualquer infecção, lá eles falam infecção, não fala infecção, Tá. é pronto-socorro. Sim. Levei para o pronto-socorro porque a menina só tossia e eu em pânico. Tá. Aí eu não podia entrar porque ela tinha 18 anos. Para mim é um bebê ainda. Mas perante a lei lá, já... eu não posso arrumar rolo, né? Tem que obedecer, tem. Sim. E eu lá, percebendo, ela saiu e falou assim, pai, você não sabe o que aconteceu. Ó. Pai, meu Deus. Você falou Jesus. Jesus é agora. Dá força, vai cair mais cabelo ou vai branquear. Ela pegou e falou assim, pai, a médica disse que meu pulmão está totalmente limpo. Glória a Deus. Que o meu ferro está alto. Olha aí. As minhas outras enzimas, eu não vou saber falar aqui, Tá. estão tudo alto. E meus glóbulos brancos estão normais. Glória a Deus. Eu fui aleluia. curada, pai. Eu estou tossindo porque eu estou resfriado. Eu fui curada, pai. E eu quero Eita, testemunhar glória. que eu sirvo um Deus, pai, que cura. Amém. Eu sirvo um Deus que faz. Amém. Esse é um Deus que às vezes, mesmo no desafio, mesmo nas lutas, que nós estamos na terra, nós vamos ter lutas, vamos né? ter lutas. No mundo tereis aflições.
Mas eu venci o mundo pelo Samuel, bênção. pelo Nivaldo, pela Glória Ana Laura. a Deus. Para você que me assiste, você que está passando um momento difícil, nós servimos um Deus que ainda cura, Amém. faz Amém. milagres. É vivo. Nós servimos um Deus que transforma. Nós servimos um Deus Aleluia. poderoso. Só que nós temos que ter entendimento do seguinte, Samuel. Encerrando. Nós temos que... Encerrando, não, você vai orar ainda aqui, meu filho. mas nós temos que ter o entendimento do seguinte. A igreja tem que estar preparada para saber que Deus cura. É Deus que está curando. Amém. Amém. A igreja não pode ficar adormecida. Eu não estou dizendo que a igreja que está, mas a igreja no geral, a igreja tem que entender que Cristo continua curando. Amém. Cristo não Glória precisa a Deus. ficar curando as pessoas no escondido. Cristo, ele quer curar o cego. Amém. Cristo quer curar o leproso. Amém. Cristo quer curar o enfermo. Cristo quer curar o teu casamento que está de ponta cabeça. Cristo quer curar a tua vida. Cristo quer ter um encontro. Só que para isso acontecer, você precisa permitir. Porque Cristo Abre o coração. Cristo não é atrevido. Se você não acredita em milagre, ele não vai... Ele não vai fazer, Ele né? não vai fazer. Se você não acredita que ele é o Espírito Santo, que ele é vivo, ele fala, é palpável, ele não vai atrever. Benção. A palavra fala que Cristo... Bate a porta. Ei, Samuel, eu Ele sou Jesus. bate a porta, é isso aí. Estou aqui à sua disposição, meu filho. Glória a Deus. Se você abrir a mesa, a porta, Ele vai entrar e vai sentar vai mesmo. sentar à mesa. Mas a gente tem que ter esse entendimento hoje como uma igreja não morna nem fria, mas é uma igreja fervorosa com Cristo. Amém. Temos que ter paixão Amém. por Cristo todos os dias. Amém? Glória a Deus, amém. Ivaldo, é como eu falo sempre, já disse no primeiro bloco, já foi a hora, tá vendo? O pessoal acha que uma hora de papo, né? Voa, né? Falaria o dia inteiro aqui de Jesus. Porque a história é boa, né? Porque é uma bênção. Mas nós temos aqui algumas pessoas no Zap com a gente, também tem no YouTube, eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu gostaria que, nesse momento, você orasse, para que realmente essa pessoa que está nos ouvindo, tudo aquilo que foi falado aqui nesta manhã, né, possa realmente levar ela a tomar decisões, né? É como você acabou de falar agora, se a pessoa não permitir, Deus não vai fazer, né? Ora pra gente, por favor. Primeiramente, Senhor, eu quero agradecer por estar aqui neste lugar, estar aqui no meu aniversário, por este Deus, presente que vai louvado marcar a seja minha o teu vida. nome. Quero agradecer pela liderança da igreja, pelos obreiros, pelos colaboradores. Deus, eu quero profetizar que esse lugar continuará muito mais ganhando almas para Amém, Cristo. no nome de Quero Jesus. profetizar que a One Web Rádio irá pelos 4 cantos Aleluia. do mundo, No nome porque o de Senhor, Jesus. ele precisa ser falado, Oh, Deus. precisa ser divulgado, Oh, que o Espírito Senhor Santo. possa chegar. Eu quero profetizar Oh. sobre você que assiste, que você tem um Jesus que fala, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que Amém. transforma, tem um Amém. Jesus que renova as suas forças Deus. pelo cansado. Eu vim para falar para o Faz Brasil um milagre, Senhor. que você precisa do encontro com Jesus Cristo. Aleluia. Façamos um encontro com Jesus. Eu lembro que quando aqui eu tive um encontrão que a gente ficava em silêncio e no último dia tinha um encontro com Jesus. Eu quero profetizar que você que nos assiste, que você possa ter um encontro genuíno Amém. com Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que ele tire as escamas, Amém. que ele te lave, que ele te limpe, que ele te guarde e que ele te fortaleça. Amém. Receba esta palavra, que Cristo entre na tua casa, na tua Amém. vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Die, que alegria, que dia especial. Eu é que recebi o presente hoje aqui. O aniversário é seu, o meu presente foi meu. Minha casa está de portas abertas. Amém. Teu quarto de visita Ó, para você. nós estaremos lá em Portugal, Tá. com certeza. Papai Para do o céu está Aécio preparando. também, para vocês. Amém. Eu estou para servir.
Glória a Eu Deus. sou servo. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo. E Deus vai preparar esse momento aí. Tá preparando já o nosso caminho. Ó, a Tati Rodrigues, ela mandou uma mensagem aqui no YouTube dizendo: esse bate-papo descontraído traz paz no fundo do meu coração. Parabéns, Nivaldo, que a paz do Senhor esteja sempre ao seu lado, te orientando naquelas palavras de vida reta e humilde. Olha que bênção, né? Tati, que Deus te abençoe tua casa. Amém. Eu quero profetizar que a presença de Deus que está aqui possa inundar a tua casa. Amém. E todas as orações que você tem pedido para o Senhor, que o Senhor possa te atender. Jesus é a melhor coisa que você escolheu, Tati, para tua vida, para tua casa. Aleluia. Amém? A pastora Cristina Galvão falou, ó, manda um abraço pro Nivaldo e pra família dele. Tá dado um abraço. Pastora Cristina Galvão, que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Coloco a minha casa à disposição de vocês, Olha minha aí, que família. bênção. Que Deus possa abençoar até a tua 10ª geração. Amém, amém. Pastor Lécio mandou aqui, ó, bênção. A pastora Raquel, essa mulher linda, ela manda mensagem aqui, eu não consigo fazer o programa, irmão. Porque o coração fica mil por hora. Muito amor, né? Muito amor. Aí ela falou assim, ó, bem-vindo, Nivaldo, Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. A Eliana de Orlândia mandou um bom dia, muito gentil aqui. Tem um xará meu aqui, Samuca-san. Eu não sei se esse Samuca-san é japonês, né? Mas, ô Samuca-san, Deus te abençoe. O Diogo mandou aqui, bom dia, pastor abençoado. Jesus abençoe o seu dia, seu fim de semana. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Ó, para vocês que estiveram com a gente até agora, o nosso muito obrigado. Vocês são sempre muito carinhosos aqui com a ON e eu quero agradecer a você que esteve prestigiando, né, Se este alguém precisar momento. de alguma coisa, você pode dar meu telefone celular. Tá bom. Eu não tenho rede social, porque Tá. não optei para não ter. Sim. Meu celular, eu estou à disposição. Em Portugal, olha, Portugal. para quem às vezes quer saber um pouquinho mais. Você está trabalhando com a questão como é que é? Eu trabalho com assessoria de dupla nacionalidade. Isso, com a questão da nacionalidade. É isso que eu queria falar, fugiu a Eu trabalho palavra. com nacionalidade italiana, Tá. nacionalidade Portuguesa, espanhola. tá. Quem Então, se é o alguém, que eu fiz. se alguém precisar Sim. de orientação, Sim. manda aqui no nosso WhatsApp, ó, 16 99721 4759, coloca a palavra cidadania, que a gente já vai saber que você quer saber um pouco mais, né, sobre essa dupla cidadania e aí nós vamos indicar o Nivaldo para te auxiliar com toda a documentação necessária, porque se tem uma coisa boa, né, Nivaldo, é você estar legalizado no país que você Não adianta você escolheu, fazer né? missões ilegal. Isso, Fugindo não da tem. polícia, sem conta no banco. E às vezes até essa fazendo pessoa, rolo. né, quer assim, morar num outro país, né? Quando ele tem essa dupla nacionalidade, quando ele está com tudo legalizado, trabalha melhor, tem saúde, tem paz, né, Nivaldo? E eu vou falar um negócio pra você. Ah. Eu vou ofertar na tua vida Olha aí que a minha bênção. parte de trabalho. Ó, glória a Deus. Você vai ter só custo com taxas e documentos. Olha aí, Raquelzinha, tá ouvindo que o dia de você que tá abençoando a gente aqui, ó. Pode você... Eu te falei que a minha avó é portuguesa, hein? E ela era portuguesona dá honra mesmo. que cara. tem honra. Eu agradeço você vai ter muito. Curso só com a parte de documentos, de taxa. A minha parte Obrigado, de assessoria, Diego. Puxa. eu oferto porque eu estou semeando Amém, eu recebo. em terra Eu recebo. fértil. Com muita alegria no Eu sei que coração, seus viu? filhos serão usados. Amém, amém, Na amém. Europa. Glória a Deus. Vocês glória serão a Deus. usados. Amém. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você que esteve ligado com a gente, ó, São Paulo, Birigui, Ribeirão Preto, como eu te falo sempre aqui, ó, tem gente no Reino Unido e tem gente na Alemanha que está sempre ligado na On Web Rádio. Então, olha, vai lá no YouTube agora, já dá um likezinho lá, faz o comentário neste Papo de Sexta, que já tá lá no YouTube, tá bom? Bom, tá chegando aí os clássicos da ON e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o bate-papo com o pastor, que começa às 11 horas da manhã, tá bom? Agora 10 horas 10 minutos, você continua ligado na On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Ei, continue conectado aqui na On Web Rádio. Daqui a pouco tem
Clássicos da ON. Tá todo mundo ligado. E fique sempre on.